Seja muito bem-vindo ao Conecta Ciesc, o podcast do corretor catarinense. E estamos aqui hoje, direto do Visor Notícias, para apresentar para vocês mais um convidado especial. Na verdade, são dois convidados, né? Wilson Júnior, Rogério Marques, parceiros nossos da IM7 Consultora. E a gente vai trocar uma ideia, vai falar um pouquinho, entender um pouquinho da história deles aqui. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês que estou muito satisfeito em ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Olá, Ney, muito obrigado pelo convite. Agora do lado de cada mesa, né? É verdade, me sinto mais confortável do lado de lá, como co-host do amigo. Mas bacana, obrigado pelo convite. Nós somos uns parceiros aí da Ciesc, né? De todas as formas, também como construtores. E estamos aí apoiando, né? E sempre acreditando nesse poder que a Ciesc está movimentando toda essa classe imobiliária. E obrigado, vamos bater um papo bacana hoje. Legal. Obrigado também. Em meu nome, da IM7, do Fabrício, que é nosso sócio. Verdade. Muito feliz em estar aqui e estar participando. De fato, a gente busca sempre contribuir com alguma coisa. E ainda mais nesse canal que você tem de comunicação, que é fantástico. Tem muito assistido. Eu mesmo, quando não estou participando, mas estou assistindo, porque de fato muitas informações, novidades. E é isso que movimenta o mercado, né? A gente está atuando em várias frentes e uma delas é canais de comunicação como o de vocês. É importante a gente explicar para você que está assistindo talvez o Conecta Ciesc pela primeira vez, né? E se você já é nosso parceiro, a gente tem trazido muitas consultoras e apoiado consultoras boas, consultoras que a gente entende que são legais. Mas queria contar um pouquinho, antes só para apresentar mais um detalhe do Wilson, é que o Wilson, além de ser nosso diretor institucional na Ciesc, ele também é delegado regional do Cresci aqui na região. Então, tem um peso maior aqui na mesa, né? Então, a gente hoje... Eu já fui junto com o Wilson, já fui entrevistado por ele 2 vezes, né? E agora a gente está fazendo o inverso, como tu falou, né? Então, a gente está muito feliz. E conta um pouquinho para nós, Rogério, como é que tu foi parar nesse negócio de construir imóveis? Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul. A minha jornada começou vindo para cá, para fazer a faculdade de engenharia. Eu sou bolsista, né? Na época, em 2009, vim para Indaial, me formei em engenharia civil. E na época, no primeiro semestre da faculdade já, eu trabalhei numa grande construtora de Indaial, que na época era a Finan Construtora. Então, é uma empresa muito sólida na época, né? E agora separaram, são 2 novas empresas. Mas sempre foram sólidos, sempre tiveram uma grande influência no mercado de Indaial. E ali... né, a minha formação é engenharia civil, então a paixão está todos os dias na obra, a gestão de custos e o relacionamento também com os corretores sempre foi muito o que eu gostei de fazer. Então foi natural o caminho, né? Se eu for bem sincero com você, eu vou te dizer que eu não planejava algo nesse sentido, não me via, só que o caminho e tudo que eu aprendi na época da Finan, com o Doca, com o João, eles me deram uma bagagem muito grande, tanto que a gente fez obras no litoral, em Balneário Camboriú 3, por exemplo. Então isso fez com que o meu amor pela área, pela engenharia civil crescesse ainda mais. E daí nessa trajetória, nessa jornada, eu conheci o Fabrício Júnior e dali foi só pra frente, né? Oh, legal. E tu, Wilson, a gente sabe a história, mas as pessoas que estão assistindo a gente, né, elas... É legal saber um pouco da tua história, né? Saber, primeiro, a tua área, quanto tempo você está na corretagem, quanto tempo você está no Cresci, junto com o Cresci. Conta um pouco da tua trajetória aí, irmão. Legal, Ney. Ontem até no evento do Brokers Day aqui na região, não sei quando vocês estão assistindo o podcast, né? Mas recentemente, aí na Semana do Corretor, tivemos um evento e pediram lá o Cresci mais antigo. Eu falei, 16404. Então estamos aí há 19 anos já no mercado imobiliário. Meu Cresci é um Cresci que já tem o seu tempo, né? A gente já está no número 70 mil e pouco, 70 mil, nos credenciamentos, credencia cerca de 6 mil por ano, Cresci. Então eu estou nessa jornada no ramo imobiliário aí desde 2006, né? Na época, não tenho vergonha de falar, eu quebrei com 24 anos de idade, tinha uma empresa de casa, tinha uma casa noturna, né? Danceterias. Tinha danceterias na região do Médio Vale, acabou dando errado. Cedo é até legal, porque daí quando tu quebra cedo, tens tempo para mudar o teu rumo, né? Sim. E comecei no ramo imobiliário e de lá não saí mais. Então, ao longo desses anos todos, eu tenho imobiliárias, né? Trabalho com loteadora, tenho construtora, tenho essa parceria forte aí, sócio da IM7 Empreendimentos. E nesse meio tempo, eu me entreguei muito para o associativismo, né? Entendo que, para nós, de fato,
termos algum tipo de melhoria na nossa classe, na nossa profissão, a gente precisa ter representatividade, tem que ter poder de fala, né? Então tem que ter isso um pouco mais forte. Então, por isso, né, quando tu falou assim, Júnior, Wilson, né, eu tenho uma novidade aí, eu preciso da tua ajuda, né? O Ney, quando falou, pô, vamos montar a CIESC, é um ano atrás, a CIESC está com um ano já. Eu falei, poxa, eu tenho interesse sim, tu espera o meu tempo, que a minha agenda mas eu faço questão de algum cargo participar, e a gente foi se adequando. Hoje eu sou diretor institucional por entender que eu faço esse movimento de, né, intercalo entre Sindimóveis, Cresci, a CIESC, eu consigo Secov, eu consigo conversar, né, e ajudar, apoiar de forma gratuita, é um cargo honorífico, a CIESC, né, e também o Cresci, o Cresci também tinha um desafio grande aqui na nossa região, uma região que tem muitas, vou chamar de panelinhas, mas são vários grupos, né, de formas de corretagem. O corretor grupos... faz esse tipo de coisa. Cara, e é um mercado bem complicado, mais 3.000 corretores aqui em toda a região, né, dessa região que eu estou aí ajudando. Então eles falaram, pô, fizesse um trabalho legal lá em Indaial, então vem trazer essa tua força de trabalho para cá, e com o apoio do Ney também, da CIESC, a gente está conseguindo ter boas vitórias e um caminho bem legal. E essa caminhada do ramo imobiliário é maravilhosa. Então eu tenho muito orgulho de ser corretor. E fatalmente, em algum momento, eu resolvi fazer uma casinha geminada, né? Então, acho que todo sonho de todo corretor, né? É construir, né? Então, hoje eu digo, eu sou muito mais corretor do que construtor. Mas, claro, eu dou um apoio muito forte ali dentro da IM7, né? Que é essa questão mais comercial, mais do olhar do corretor de imóveis dentro da construtora. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu cuido também da parte de eventos ali. Eu não gosto de ir na obra, eu não gosto de executar a obra. Isso é tudo com o Rogério e com o Fabrício. Então, eles são os especialistas, né? O Rogério, ele veio para dentro da sociedade num momento que a gente estava passando uma dificuldade ali dentro da construção, a gente precisava de um técnico, de um profissional, e daí ali, naquele momento o Rogério, ele ocupou os espaços, ele já era nosso engenheiro de obra e ele foi chamado a sócio da IM7, isso lá em 2014, 2015. Então foi bem legal o teu início, né, Rogério? E nós três nos complementamos bem ali dentro da sociedade, né? Então esse é um resumão aí para ti. Legal. E complementando essa questão que o Júnior trouxe de estar no mercado, eu também já não sou tão novinho assim nesse tempo, né? Estou há 16 anos já no mercado da construção civil, e esse relacionamento com os corretores, até a gente estava em outro evento ontem, e foi falado uma frase que a gente praticava quase que no subconsciente. De forma velada, né? Exato, que é o que? Ficou muito claro isso. Hoje, o nosso cliente, ele é o corretor. Né? Sim. Ele é o corretor. Então, assim, a gente trabalha, de fato, arduamente para que consiga gerar uma conexão cada vez maior com o corretor, entendendo que o papel dele é fundamental nessa estrutura. O corretor, ele é, de fato, quem conecta a construtora com o cliente. Né? Então, ele é quem abre essa porta, ele é quem faz o meio campo, ele é quem consegue, de uma forma muito mais imparcial, equilibrar tudo isso. Porque quando existe, em qualquer profissão, quando existe só dois lados, existe um embate muito mais agressivo, né? E não digo agressivo. Igual, né? Exato. E é mais difícil achar o equilíbrio. Porque... É que é 50-50. Isso. Eu quero uma coisa, tu quer outra. Nem sempre dá certo. O sonho era ter dois corretores no negócio. O corretor do cliente e o corretor da construtora. Exatamente. Entendeu? Esse é o modelo americano de ser. Exatamente, que a gente conversava antes. A gente estava conversando antes no back aqui atrás. A gente estava falando, porra, o modelo americano é um modelo que, tipo, quando tu faz o agenciamento, que tu traz, tu é o meu cliente. E aí, tu é o dono do imóvel, tem um outro corretor que cuida... Para brigar por ti. Exatamente. Como acontece na advocacia, né? E pegando um ensejo dessa frase, esse contexto, na engenharia também poderia, e é muito assim em alguns locais. Porque quando você compra um imóvel... Tem grandes empresários que tem o seu engenheiro que vai lá e valida aquele imóvel. Sim. E não só o engenheiro da construtora. Principalmente os imóveis comerciais, né? Então o cara, esse profissional, ele vai lá, ele vistoria o imóvel, ele vê se tá tudo certo de acordo com como foi comprado. Porque pensa, né, grandes empresários, não cabe esse empresário ir lá ver se o que ele comprou tá lá. Não, ele tem o corretor dele. Ele tem o advogado dele, tem um engenheiro que vai lá de fato conferir, de ver se o imóvel tá, o que foi contratado, se tem manual de construção, se tem tudo o que precisa, né? Que se a gente for botar na ponta do lápis, são vários documentos que complementam uma obra. Ela não é só tu ir lá, acabou o prédio, tu vai lá, o cara entra a morar, não. Existe o manual do proprietário, existe todo um aparato por trás, que é a gestão do condomínio, e esse profissional ele também poderia fazer isso. Sim. Só que é uma questão cultural, que envolve também essa questão
questão do corretor. A hora que começa a ficar mais forte, essas novas tendências, a gente vai começando a abraçar e vai construindo. Que é o que vocês fazem hoje, né? De fato, vocês vão vendo tendências e vão mudando um pouco essa cultura, né? E Isso é uma das coisas para se colocar no painel, né? Exatamente. É uma ideia a trazer para o painel. A ideia de ter o engenheiro. Hoje a gente já tem o Sinduscom com a gente. Isso. Hoje a gente já tem o Ministério Público. Hoje a gente já tem o PROCON. Quer dizer, e é importante que a gente tenha isso. Uma coisa que você falou, e eu concordo contigo, quando eu fui gerente comercial e depois diretor comercial da consultora, eu sempre falava, ó, o nosso cliente é o corretor. E eu falava até para as secretárias, você tem que estar preparada para atender o cliente do corretor, certo? Só que esses dias atrás, o Ivan estava falando uma outra coisa aqui, ele falou assim, que o cliente final, o comprador do imóvel, é sócio dele. E ele é o sócio da construtora. É uma boa perspectiva. Você entendeu? Ele é teu sócio. O cliente, se eu, imagina lá, eu compro um imóvel teu, eu sou teu sócio. Por quê? Porque eu estou aportando junto com você. Tá comprando o percentual do total. Exato. Sim ou não? Sabe? Então, vamos lá, tem 50 apartamentos, ele comprou um... Numa obra preço de custo, né, que a gente vê também essa modalidade, é muito claro isso, muito transparente. Inclusive eles fazem parte, né, junta lá, faz o comitê, enfim, tem as assembleias. Mas uma obra preço fechado, o consultor não tem esse entendimento, né? Porque, beleza, comprou, tu tem a consultora é minha. Isso, não, ele é teu eu decido. Não, ele que são as coisas que acontecem de forma velada, como você falou antes. Naturalmente elas acontecem, só que às vezes, quando a gente coloca num contexto, parece que liga a luz para aquilo, né? Traz aquilo para a mesa. E essa questão do corretor ser o nosso cliente, essa questão, e daí isso é em qualquer cenário, né? Quando adquire, quando compra, e de fato aquele empreendimento que ele é limitado, está comprando o percentual daquilo. Tanto que uma matrícula, ela vem com uma fração ideal daquilo que você adquiriu daquele imóvel. É verdade. Porque de fato você está comprando um percentual daquele empreendimento. Seja uma negociação onde que é por administração, que é o que o Júnior comentou, que daí tu compra lá ou uma cota, ou tu vai comprar um imóvel que faz parte de um grupo de pessoas, mas de fato ela também acontece quando você faz aquisição no imóvel convencional. A preço fechado, né? Que é o que a gente é o ramo que a gente atua. E tudo isso, né? Você falou de trazer o painel, de fato essas coisas, vê como a gente conversando assim, em poucas palavras, a gente vai tendo alguns insights e vai trazendo coisas que são de fato importantes para um debate, porque isso agrega para todo mundo. Porque quando quem está comprando entende que ele é uma parte importante do processo, a ótica dele pro negócio... Eu vou te dizer, eu sou permutante em algumas áreas. E eu sou assim, ó, eu sou o cara que eu sou... Eu fui de carteirinha da consultora e permutou comigo. Eu tenho que divulgar ela, porque o sucesso dela é o meu sucesso. Exato. E às vezes, e não é nem julgamento da minha parte, mas a gente sabe que acontece. Às vezes, o cliente, ele não é esse cara, entendeu? E ele deveria Ele joga contra? Às vezes. E a mesma é um coisa, hater da consultora? E a mesma coisa o corretor. Porque o corretor, quando ele abraça a consultora, ele faz parte desse sucesso dela. O mercado. Eu fico de cara, às vezes, o corretor fazendo, ou publicando, ou republicando, né? Ou curtindo, ou falando matérias que não necessariamente são positivas ao mercado, né? Então, isso é algo que a gente tem que ponderar, eu acho muito importante. Cuido muito, até mesmo, às vezes eu vejo, você é corretor, presta atenção. A gente sabe que tem trânsito aqui, mas se você é um corretor, no teu store, você fica postando, o trânsito, não sei o que, fila de novo, não sei o que. Cara, cuida, porque o cliente tá lá, às vezes ele tá olhando, né, e ele vai dizer o seguinte, pô, eu não vou para lá tem muita fila. É porque às vezes... O cliente está aqui, ele não está enfrentando o que a gente está enfrentando no dia a dia. E não é que não exista, Ney, né? Não é que não exista, mas é que tu não precisa dar foco, né, ou amplitude para coisas que não faz muito sentido. Até o pessoal que está nos assistindo aí, os corretores de imóveis, ou os players aí do mercado imobiliário, estão vendo, poxa, mas o Rogério fala então que ele é permutante de outra consultora, né? Falou que tem outra consultora, o Júnior é corretor. Nós somos isso, a M7 é composta de 3 empreendedores e de 3 investidores. A gente tem muito, o pessoal reclama, né? Pô, vocês têm mais nas plataformas, Fast Sale, DWV, vocês têm mais imóvel de terceiro do que da construtora. Mas nós somos apaixonados por esse mercado. Agora. A gente é apaixonado pelo mercado. A gente compra e vende há anos aqui, então aqui e lá, então nós temos um bom relacionamento com várias construtoras, com vários players, com várias associações, e a gente tenta pegar um pouquinho de bom de cada um e fazer do nosso jeito, né? E sabe por que isso acontece? Porque, de fato, a gente torce pelo próximo. Mas isso é, assim, ó, eu digo em meu nome da M7. Quando tem uma oportunidade de falar bem de uma outra consultora, de falar bem do mercado, mas é claro que eu vou falar.
é justamente É que a filosofia de vocês é justamente corroborando com o que tu positiva, falou. né? Por que eu vou ficar feliz se eu vejo, entre aspas, né, um concorrente, que no final não é concorrente, mas o cara indo mal? Muito pelo contrário, eu quero que ele vá super bem, eu quero que ele lance, ele venda, eu quero que aconteça isso, porque isso fortalece o mercado, isso traz mais investidores, isso faz com que a nossa região fique valorizada, faz com que venham novas empresas investir, então isso só traz o bem. Por que eu vou ficar feliz com o cara que... Não, muito pelo contrário. E daí, às vezes, tu pega e faz parte de todo o processo, né? Tem todos os lados e tem pessoas que o cara comemora quando vê outro cara indo mal. E então, assim, não é nossa índole, a né? nossa Nem índole. a nossa vontade. E vamos dizer assim, não é do nosso perfil isso, né? Isso não só... A gente tem outras empresas, né? Como o Júnior falou, eu tenho história de engenharia em Indaial, tenho uma terraplanagem também. Então, cara, a gente torce para quem tá ao nosso lado. Porque tem mercado e o nosso mercado tá tão em expansão e tem tanta oportunidade que a gente quer que ele mais floresça e cresça e fique conhecido não só no Brasil como fora. Então, por que eu ficar dando tiro no pé? E no final Se fosse para resumir um valor, em cima disso que tu falou, né? Um princípio, um valor da IM7, qual seria? Na tua visão. Depois tu vai dar a tua visão. É legal, porque vocês se complementam, vocês três, né? O que eu, assim, eu diria... A gente busca ser muito confiável e também dar esse voto de confiança, sabe? Legal. Então eu acredito que pode pontuar um valor muito forte. Eu que a gente confio no cliente, nas pessoas, como entendeu? a gente também Confiança quer demonstrar muito confiança, importante. passar confiança. A gente acredita nas pessoas, entendeu? E na tua cabeça, Luiz? Solidez. Eu entendo que assim, a solidez da nossa empresa, a solidez das empresas que compõem essa empresa. Mas vocês não tiram dinheiro toda hora da empresa? Cara, tiramos. Isso é muito engraçado, cara. A gente fez uma só para bonito, né? Porque o Fabrício, na época, era o nosso financeiro, nosso sócio que não está aqui. Ele falou: nós vamos fazer uma retirada aqui. Fizemos uma retirada em dezembro, em janeiro, ele pediu o aporte de novo. No mesmo valor. Não, mas só para dizer que fez, pô. Pra ter satisfação, né? Mas é isso. Diferente né? de outras consultoras, né? E tá tudo bem, cada um tem a sua tocada, mas a nossa empresa, ela começou como uma empresa de investimentos. A IM7, ela não era composta por 7 pessoas, 7 era um número cabalístico, que a gente entendeu ser importante, o número da sorte. Então foi construída Irmandade Milionários 7. Porque na época, lá em 2013, 2014, quando a gente começou, o sonho de todo mundo do ramo imobiliário, menos o nosso sonho era ser milionário, né? E ser milionário na época era bastante, hoje em dia não é tanto quanto era, não sei se é... É porque ser milionário na cabeça das pessoas é uma coisa, né? Tipo, o cara tem um imóvel de 1 milhão, eu sou milionário. Isso, não é isso, não né? É que a concepção, né, pela Forbes, é milionário, o cara tem que ter $1 milhão disponíveis para saque disponível pra no saque. banco. Exatamente. Então, essa é a concepção. E milionário vai até 999 milhões, né? Então, a gente pensando aí, então, a Irmandade, que era uma Irmandade que se juntou ali para fazer investimentos, e Milionário 7, né? 7 número de cabeleiros, mas eram 10 pessoas. Então, assim, eu, corretor de imóveis, queria vender, queria participar daquele momento do mercado imobiliário, mercado muito puxado. Queria vender para os 9. Queria vender para os outros 9. Eu queria vender. O bicho. Eu não conseguia comprar sozinho, pensei, vamos juntar mais 9 caboclos e vamos comprar esse apartamento. E aí compramos cavalo, compramos apartamento, compramos carro. Pegar só como naturalmente já acontecia isso, né? A confiança nas pessoas, né? Sim, começou lá atrás. Mesmo que essa questão, a gente está muito preso e está muito interno em nós, essa questão de confiar, de dar oportunidade. Eu sou fruto de oportunidades. Sim. Eu vim de lá para cá, do Rio Grande do Sul, eu não tinha nenhum contato aqui em Indaial. E daí eu volto a falar, né, até eu sou repetitivo nesse aspecto, porque de fato a minha vida mudou em Indaial, porque eu tive 2 pessoas que confiaram em mim, que foi o Doc e o João, que apostaram no meu trabalho, mesmo sem ter uma indicação de assim, não, pode contratar, muito pelo contrário, eles me conheceram, a gente fez 3 reuniões, eu saí da empresa que eu tava, que eu tinha recém começado, e fui por acreditar e por eles confiarem em mim. Legal. Então, isso tá muito presente na M7, né? Seja uma confiança interna, seja uma confiança do corretor parceiro, seja uma confiança no cliente, nos nossos, vamos dizer assim, fornecedores. E isso a gente entende que é fundamental para crescer, para que a gente possa confiar e dar oportunidade, né? Falando em confiança, quantas pessoas já confiaram em vocês? Vocês já têm vários imóveis entregue aqui. Sim. Né? Então, vocês não vieram sem nunca ter feito nada, sem ter botado um prego. Tu já tem uma história, já construiu bastante coisa. O Wilson já tem um conhecimento grande
né? Construí bastante também. Construiu vários imóveis também. Sim. Então, tem várias pessoas que confiaram em vocês. Por que vocês saíram de lá, depois de uma quantidade de imóveis, e vieram para cá? Me conta. Eu entendo assim. Quando eu falo de lá, Sei, eu tô de falando lá de Indaial, região do Médio Vale, tá? né? Da região do Médio Vale, Indaial, Timbó, Blumenau, que é aquela região ali, e tá vindo para cá, que eu tô falando na Costa Esmeralda, né? Itapema, Porto Belo, essa região aqui, Litoral né? catarinense. Litoral. Foram muitas casas, a gente construiu mais de 100 casas lá na região de Indaial, foram 7 empreendimentos prédios, né? Aham. Foram algumas áreas parceladas, que é tipo de um condomínio, a gente fala de desmembramento, minicítio, né? Condomínio de minicítios que a gente fez lá, foram 337 pessoas, né? Diretamente impactadas que compraram imóveis da M7. E ao longo desse período todo que a gente vem Confiança para construindo- 337 pessoas. Exatamente, né? até o momento. Vamos falar- Até o momento. E tem muito mais ainda por vir, né? Com E sem certeza. falar nos novos negócios que isso gera, porque isso é uma cadeia. Daí se analisar cada um é casado ou tem os filhos, daí Sim. né? vai bastante. E pode completar. E daí a ideia foi essa. Eu vim primeiro com uma imobiliária para cá, lá Sim, em eu 2018, né? Tu lembra? A gente veio para cá a pedido também de um grande investidor e amigo nosso, do Sérgio Mon, que é nosso querido amigo, era meu sócio na Líder Imobiliária, falou: "Poxa, por que tu não vai para o litoral? Por que tu não vem para o litoral? Por que tu não?" E batendo. E ele sempre foi um guru assim para nós, muito amigo nosso, né? Sim. Jogava poker conosco. Sim, jogava na casa Então dele. chegou o momento da gente vir, de fato, né? Então eu vim primeiro com a imobiliária, entendi o mercado, achei bacana. E aí a M7 começou a fazer estudos. Não. Começou Ele fazer começou a estudos. vender imóvel para os sócios. Né? Vendi também. Porque daí ele veio pra cá, daí ele vendeu um apartamento pra mim, Por daí favor. um dia ele fez uma live, eu acho que tava falando do imóvel, daí eu vi o imóvel, e daí tava eu e ele mandando o Fabrício comprar, daí o Fabrício foi lá e comprou, então assim, ó, essa nossa jornada de estar aqui, ela de fato não foi aleatória, ela foi sendo plantada com a vinda do Júnior, através, vamos dizer assim, do insight do Sérgio, por ter experiência e conhecer, e entender que nós performaríamos bem aqui também. Então ele falou, ó, você tem que ir para lá e tal, é um mercado que está crescendo e vocês vão ter mais oportunidade lá também. Então o Sérgio deu essa, né, ele mostrou esse mapa, o Júnior veio aqui e já caminhou umas casinhas nesse mapa, depois eu e o Fabrício viemos, comprando apartamento, investindo. Então, para conhecer o mercado, que de fato Legal. tu vir para cá sem conhecer o mercado e tu vir fazer uma permuta, botar um prédio, não é assim que Forasteiro, né? funciona. Não. Então a gente veio em 2020, a gente ficou nesse trânsito entre Indaial e Porto Belo, que a gente ainda faz hoje, essa jornada, ficamos ali quase 2 anos, e nesses 2 anos a gente analisou 35 permutas para chegar em 3. Vocês são muito ruins de negócio. Nós somos muito durinhos. Pra analisar. Porra, né? Pô, de 35 certo. para fechar 3, Mas é isso aí. É pezinho, não é nem passo para trás, nem passos largos. É passo firme. É isso aí. Então o Rogério ele analisava cada detalhe do contexto, né? Do que vai crescer, de números, sem falar do negócio propriamente dito. Mas Sim. fechamos e onde a gente fechou, a gente está muito contente, assim, com as áreas Analisava que a gente tem. dados, por exemplo, que nem um que foi muito marcante em 2023, Porto Belo aprovou 573 mil metros quadrados de obra. Sim. No ano anterior, 400 e pouco. Então, assim, tudo isso a gente começou Começou não, a gente acompanhou esse crescimento, a gente faz conta e entende que dentro do que tem em Porto Belo hoje, analisando todos os empreendimentos que estão sendo lançados, os que já estão aprovados em prefeitura, enfim, todo esse histórico, e tu olha para a cidade, vê a valorização que ela já tem hoje, tu imagina a hora que a cidade estiver preparada com mais mercado, com mais lojas, com mais... Infraestrutura. Tu imagina, Pública, se né? hoje já tá essa valorização, Uhum. se hoje já tem essa referência nacional, como tem, vai ser, né? tu imagina quando tiver tudo isso estruturado. Então, assim, de fato, não tem como você ser do mercado imobiliário e não olhar para Porto Belo. Tu pode não querer, Sim, é uma opção. é uma opção, mas não tem como tu não olhar. Não Muito tem. bom. A gente tava no evento ontem e o pessoal falou assim, pô, Porto Belo é nacionalmente conhecida. Pessoal de Criciúma vindo para cá, corretores de todos os lugares. de Criciúma, Santa São Catarina, Paulo. vindo pra cá, São Paulo, Rio de Janeiro, É. para vender esse nosso mercado. Então, é algo que a IM7 também está se preparando para esse novo momento que Legal. o litoral está vivendo. A gente, óbvio, nós somos uma empresa relativamente pequena, né? Até artesanal, né? Tu falou antes, né? Isso, é. Então, que cuida muito dos processos, mas hoje a gente já está com um staff bem legal, Boa. né? Para ter uma ideia, Ney, a nossa equipe de mão de obra que atua no nosso empreendimento aqui em Perequê, no Miolo do Perequê, ela é toda lá de Indaial. A gente tentou com as empreiteiras de mão de obra aqui, tá tudo bem se dá certo para vocês, mas para nós acabou não dando certo. Nós montamos um time, pegamos o nosso time de lá de Indaial e trouxemos para cá. Né? Tu pode falar da logística? A gente trouxe o nosso mestre de
obra de confiança, está há 9 anos conosco. Então a gente aluga um apartamento para ele e para a equipe, eles vêm para cá, Carro, trabalham, dá toda a estrutura, e a gente fez até um horário flexível, justamente pensando nesse contexto, que é o quê? Não adianta, é sempre uma troca, né? Não é tu apertar até espanar a rosca, é tu fazer um processo que seja sustentável. Sim. Então a gente faz o quê? A gente tem um combinado com eles, que eles trabalham até sexta-feira ao meio-dia e vão para Indaial. Muito bom. Para não ficar no... Tu entende? Pegar trânsito. Ó, tu imagina, mais... olha... Chegar cedo em casa, ficar com a família. E ele produz fazer muito o mais. cabelo. E custa... Olha a parte prática. O cara, ele vem de Indaial para cá, ele sai de lá segunda-feira, 4h pouco da manhã. Daí ele trabalha fora de casa, longe da família e do filho. Segunda, terça, quarta, quinta. Daí eu vou esfolar o cara, vou fazer ele ficar até sexta, 4, 5 da tarde. Às 11 da noite. Não faz entende? sentido. Então o que acontece? A gente acaba trazendo uma qualidade de vida pro colaborador, para nós, porque de fato, se ele não tá bem em algum momento, isso vai nos prejudicar, que daí o cara desiste, ele vai dizer, mas isso garante mas isso garante também uma qualidade na obra, uma satisfação, Nosso né? turnover Garantia é muito menor. da qualidade, né? Nós praticamente não temos o turnover ali, claro, isso não é para toda a gente ter uma meia equipe, né? Metade não, a gente tem mais funcionário próprio, assim, mão de obra bruta, que é pedreiro e tal, a gente tem mais na nossa equipe que terceirizado, bem mais. Sim. Mas a gente, obviamente, trouxe de lá também, mas que não é nosso funcionário direto, a gente trouxe uma mão de obra especializada em elétrica, hidráulica e preventivo, que faz o nosso prédio aqui. Que inclusive faz aqui e faz o Indaial. Então ele tem uma equipe bem estruturada que acaba nos atendendo nas duas cidades. Daí. Que legal. Isso é muito bom. Na tua visão, Júnior, hoje, como tu avalia o mercado imobiliário aqui tu já falou muito bem, mas eu queria entender na tua visão, tipo assim, o mercado imobiliário catarinense em relação à política, em relação a investimento, porque a gente participou, né, de uma palestra maravilhosa com o Caio Coppola, né? Na tua visão, conta um pouquinho o que tu imagina, o que tu poderia falar hoje para o cliente, para a pessoa que está querendo investir aqui. Eu entendo que é, de novo, aquele momento de boas oportunidades. Oportunidades para aquele cliente, aquele investidor, aquele cliente que se preparou, que ele está preparado para esse momento. Porque, querendo ou não, 19 anos no mercado imobiliário, eu já passei por alguns momentos de crise e não vamos tapar o sol com a peneira. Estamos passando por um momento de crise financeira, econômica e política. E nem vai ser a última. Muita inconsistência, com certeza não será a última. Então, existe uma inconsistência muito grande, né? Algumas variáveis aí. Mas eu entendo e vejo que existem alguns clientes fazendo negócios fantásticos que jamais fariam se não fosse nesse momento. Se tivesse naquele oba-oba de antes, não teria oportunidade. Imóveis que nunca estiveram à venda, hoje eles estão vindo para o mercado. Condições e preços que tu jamais viu. Né? O pessoal, claro, quando tem crise, o pessoal que estava meio com frio acaba, né, ficando agora, sim, né, descobre, né? Mas o corretor de imóveis, nesse momento, que está aí preparado, que está sendo apoiado por uma rede, como, né, com uma estrutura como a CIES, que ajuda, né, que vai lá e faz os cursos, palestra, Cresci, ele está olhando para esse mercado e está entendendo que esse é o jogo. Ele volta a entrar dentro do carro, né? Tirar a bunda da cadeira, entrar dentro do carro e lá visitar o cliente dele. Voltar a trabalhar com relacionamento, porque o marketing de relacionamento nunca foi tão importante. Sim. Né? Esquece um pouquinho lá a questão dos leads, do tráfego pago, da questão Isso foi muito bom, durante muito tempo funcionou, quando todo mundo saiu na pandemia foi para dentro de casa, mas acabou. 2023 já mudou o jogo, pessoal. Quem não entendeu, de 24 em diante já mudou o jogo de novo. Né? Hoje em dia o relacionamento está forte e o cliente está sim com dinheiro, só que ele está com o dinheiro no bolso, guardadinho lá, né? Com a taxa Selic do jeito que está, ele está ganhando muito dinheiro né? No mercado financeiro. Para tirar de lá só. Para tirar de lá tem que ser um negócio muito exclusivo, muito bom. E tem esse negócio no mercado. Né? Eu não digo que ele vai fazer esse negócio com a M7, né? Porque a M7, graças a Deus, está muito preparada para esse momento, está tranquilo. Tem situações. Exatamente. Né? Talvez o parcelamento que tu de repente faz hoje, talvez tu não faria. Talvez aceitar um carro pelo valor X da tabela que talvez não farias antes, hoje talvez tu vai fazer, exatamente. Né? E é interessante falar isso, Ney, porque nós estamos preparados para esse momento e a IM7 ela tem um bom relacionamento com
aos distribuidores de material. Então, assim, carro pela FIP, isso é a coisa mais simples que tem, porque eu tenho uma rede de mais de 180 garagistas, né, ou donos de concessionário, o carro entra, não dá 2, 3 horas, está vendido. Isso Então, é a gente consegue pagar, às vezes, FIP até mais que a FIP para o nosso cliente. Então, esse não é o problema. Claro que não está falando de maré turbo, sim, né? sim, sim. Mas, assim, o carro, a forma de pagamento, eventualmente, os nossos imóveis de terceiro, a gente tem um poder de chegar e dar um bom desconto para o cliente ou fazer uma condição diferenciada. Então, a gente é reconhecido por fazer bons negócios para o nosso cliente. Inclusive, nós temos mais cliente investidor na nossa carteira do que cliente final. Então, a gente realmente consegue fazer com que o nosso cliente ganhe dinheiro. O cliente M7 ganha dinheiro conosco. Isso é interessante. E clientes que, vamos dizer assim, ó, muitos, não vou dizer todos porque não é todos, mas é quase todos que já conhecem a nossa história. É que isso que eu ia perguntar para vocês. Se o perfil do cliente de vocês era um perfil de cliente mais investidor ou um perfil de cliente mais morador? A gente tem um pouco dos dois. Mas né? mais ainda investidor. Mas acaba que nossos empreendimentos lá, para localização, são muito bem localizados, então o pessoal compra visando moradia também. Legal. Mas a gente também tem um grande relacionamento com investidores, porque os investidores, vamos dizer assim, que é o cara que tem o dinheiro de fato para lá comprar laje. Isso, comprar mais unidades, ele nos conhece. Entendi. E daí isso também facilita uma negociação. Então, eu não sei se posso citar aqui, mas a gente tem um cliente de Indaial que tinha uma relojaria, uma ótica, eu nem sei quantos que ele já comprou. Assim, para ser bem sincero. Mas sempre tá comprando alguma coisinha de vocês. Mais de 12. Assim, de fato é um relacionamento que a gente vai construindo. E o que acontece? O corretor que fez essa venda, ele não foi uma venda que ele fez uma vez, e daí o cliente veio para nossa carteira e agora a gente vai lá e vende direto. Não, o cliente é o nosso corretor. É do corretor. O cliente o nosso cliente é o corretor. Então, o cliente é dele. O comprador final lá, ele é cliente do nosso corretor e o corretor que é o nosso cliente. Então, a gente não quebra esse ciclo, né? Então, isso acaba fortalecendo e daí esse pessoal faz questão de nos vender porque sabe que não vai acontecer de depois de amanhã a gente tá ligando pro cara direto e assim, pô, tu comprou uma unidade, quer reinvestir conosco, né? Essa é uma política muito clara, né? Isso foi uma das grandes bandeiras que eu levantei na sociedade, porque o Fabrício, ele não vem do mercado imobiliário, ele tem a maior loja de e-commerce de tapetes de couro do Brasil, o nosso sócio. E ele não entende, tipo, né? Lá no início não entendia dessa forma, porque ele vende na internet para qualquer um que quiser comprar sem atravessador, vamos falar assim, né? Sim. Então, mas desde o início. Não tem cliente fixo. Exatamente. Tu não é dono de cliente. Então, desde o início a gente deixou isso muito claro e o nosso canal de vendas principal e único é através do corretor de imóveis. Então, a gente tem gerente comercial para fomentar corretor de imóveis. Hoje a Joyce é a Joyce aqui, né? O Evandro lá. A Joyce é uma baita de uma gerente comercial. A Joyce trabalhou comigo, foi tua colaboradora. Tua pupila te adora, inclusive. Então, essa questão desse trato, esse combinado que nós temos com o corretor de imóveis, até porque eu lá dentro faço questão de sempre tá batendo nessa tecla, a gente foi fazer, por exemplo, um comunicado para trazer os corretores para conhecer a Italínia, que é uma grande parceira nossa. É isso que eu ia te perguntar. Vocês hoje são parceiros da Italínia e da Hars também. Exatamente. É Italina Hars. Italina Hars. Isso, Italina Hars, que Hars é o nome da loja da Italínia. Então, a gente foi fazer esse comunicado para ir nesse evento da Italínia e eu pensei, poxa, eu acho que jamais a construtora vai ligar para o cliente convidando. Vamos ligar para o corretor e o corretor que convide o seu cliente. Porque daí ali saiu o upgrade, né? E para fazer um upgrade dentro da obra, ele tem que fazer. Ele traz o cliente dele e já encaixa um novo produto, né? Um novo negócio. Então, esse é o caminho, a política de vendas da M7. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu estava vendo, e eu fui lá conhecer a obra, né, dos empreendimentos de vocês, e aí eu fiquei, assim, até satisfeito, né? Quando a gente chega, a obra tá legal, bem feitinha e tal, mas o que mais me agradou foi que vocês lançam um prédio, constrói o prédio, né? Tipo assim, tá ali, tá lançado, construindo, mas não venderam tudo. Né? Que é uma coisa meio contrária aqui. Vocês não usaram o dinheiro da venda para realizar o produto. E isso é uma das coisas que eu acho que de repente deu essa coisa das pessoas também começar a confiar em vocês aqui, né? Vocês já têm mais alguns produtos já em estudo, em registro de incorporação, documentação, mas esse do Perequê, por exemplo, é um produto bom,
com um preço muito adequado, a E gente já com olhando entrega hoje, próxima. e com a entrega agora ano que vem, né? Ano que vem, Isso, no primeiro semestre do ano que vem. Quer Isso falar aí, um pouquinho isso disso? aí. Desse pedágio que a gente teve que pagar? O que acontece, né? Lá em Dayal a gente não tinha o costume de fazer maquete. Vou começar pela maquete já, né? Porque a gente acaba sendo bem conhecido, né? Eu tenho a terraplanagem, tenho história de engenharia, tenho mais uma parte no empreendimento de loteadora. O Júnior também tem a mesma situação, e até mais parcerias, o Fabrício também. Então, a gente é conhecido por vários públicos diferentes. Então, isso facilita muito o relacionamento. Porque, às vezes, um cara que vai no meu escritório fazer um projeto para construir uma casa para ele também acaba sendo o mesmo cliente que vai e compra, às vezes, com o Júnior, na imobiliária, que vai lá e compra com o Fabrício, então ele acaba fazendo parte do nosso ecossistema, nossa rede de contatos. Então é muito fácil. Então a gente nunca se preocupou com maquete. Quando a gente veio para cá, o Júnior trouxe essa... Por isso a importância, necessidade, né? Por isso a importância de cada um dos sócios, eles terem uma visão diferente, mas a gente acaba convergindo e caminhando para o mesmo... Mas isso é porque ele veio trabalhar aqui. Sim, porque então... se ele não tivesse aqui desde 2018, talvez seria diferente. Por que muitas consultoras vêm e têm dificuldade? Sim. Né? Cai de paraquedas. E daí, então, a gente tem as nossas diferenças, mas acaba convergindo para o mesmo caminho. Então, a gente entende, cada um traz um ponto de vista, a gente debate sobre isso e avança. E o Júnior trouxe alguns pontos que a gente não tinha muita prática lá em Dayal de fazer isso, mas ele falou, isso aqui eu entendo que é importante, isso aqui é importante. Folder, e daí, então, por exemplo, lá em Dayal a gente sempre incorporou os imóveis, né? Daí o Júnior falou, a gente tem que manter isso e incorporar aqui. Isso até é uma coisa que a gente praticamente não abre mão, sempre a gente incorpora, beleza. Então, um ponto cativo é isso. Segunda situação, que lá... já é meio averso que a parte aqui, né? Só que um delegado do Cresci não pode fazer isso. Diferente. Ó, e outra coisa, eu vi uma vez, obviamente eu não vou citar, até porque a gente sabe que acontece e tá tudo certo. Cada um tem um monte de problemas também. A gente não vai colocar a culpa só no consultor. Exato, mas a gente vê lá assim, placa, a obra não incorporada, não sei o que lá, não pode vender e tal. Pô, a gente viu aquilo... É muito feio, né? Tu entende? Então, assim... a imagem da consultora. E como você falou, tem N fatores que fazem isso acontecer. Mas só que, de fato, tu olha, tu já fica um pouco avesso àquela situação. Daí, então, a gente foi tentando... minimizar ao máximo. Eu nem vou dizer tentando, a gente foi trilhando, de fato, um caminho que fosse dentro da legalidade. Então, a gente uniu essa parte de fazer incorporação, só tá anunciando depois de incorporado, questão de venda só por relacionamento com o corretor, a maquete, que a gente não fazia em Dayal, começamos a fazer, porém adotamos a política para Dayal. Então a gente acabou trazendo uma coisa que é muito diferente lá, que não tem maquete, quase como você fez maquetes grandes. Também. O decorado, então são coisas, a gente acabou fazendo o quê? Pegando um pouco que a gente praticava em Dayal, dava certo, trouxe para cá, e pegando um pouco daqui, que a gente sabia que era importante aqui, e começou a levar para lá. Então a gente acaba fazendo muito esse trânsito, não só pessoa física, é o benchmark, mas de fato de novidades, de entender do folder de evento, groundbreak, e gerente comercial que não tinha lá em Dayal. Nós começamos com o gerente comercial lá primeiro. Então, assim, a ideia é a gente, como eu falei, nós estamos aprimorando a nossa construtora para esse momento de mercado também, e dando passinho de cada vez. Agora, falando ali, eu gostaria que tu comentasse com o nosso público aqui, com o público que está nos ouvindo, Rogério, que foi uma das perguntas ali do Ney, sim. Desse pedágio realmente que a gente falou. Como é que a obra está quase pronta e tem meia dúzia de unidades ainda à venda de 21? O que acontece, né? Ali tem 21 apartamentos, né? E tem mais de 6 unidades para venda. Agora 6, agora tem 5. Agora só pegando 5. Uma foi vendida. Quando eu fui esses dias atrás, tinha 6. Isso, tinha 6. Uma foi vendida nesse meio tempo. O que acontece? A gente não é muito conhecido aqui ainda, né? A gente vem justamente fazendo eventos, divulgando e cada vez mais presentes para, de fato, que as pessoas nos conheçam de verdade, né? Ontem até eu comentei que a gente é uma empresa muito artesanal. Tu vai falar sempre conosco, que somos os donos, vai falar com o nosso gerente, mas tu precisa de um respaldo, de um atendimento, a gente vai estar junto. A gente quer estar junto, a gente quer, de fato, tato, a gente quer encostar, a gente quer sentir esse mercado, né? Não só, eu ouvi falar que é assim, então... Não, então a gente quer sentir o mercado. Partindo desse princípio, todos os processos, as negociações que acontecem na consultora passa pelo nosso crivo. Então, passa pelos 3, e em algum momento a gente senta, debate aquilo e avança. Diante desse cenário, a gente conseguiu fazer com que conseguíssemos trazer investidores que já acreditavam em nós lá para cá,
porém, muito do nosso aporte financeiro também para a obra. Porque não era a gente não consegue hoje ainda, mas vamos conseguir ter muitas vendas e performar muito com o pessoal daqui. A gente tem uma consultora que é nova aqui. A gente começou para em 2023. É dinheiro do bolso. E vai entregar agora em dinheiro do 26. Então, assim, é pouco tempo. A 3 gente aninhos de obra, tudo certo. Tudo certo. E fazendo certo. Tranquilo. Não Quer começar com uma nada. obra pequena, Isso. terminar aquela Entregar no obra, cronograma, entregar no bonitinho. Essa é a cronograma. questão, é de sentir o mercado. Entende? Legal, isso é não bom. vou achar que, não, agora, pô, vamos colocar ali um prédio, vamos fazer com 50 apartamentos já. Sem conhecer, sem... Essa é a dica que tu daria pro Com corretor, certeza. então. Qual é a dica principal que o corretor tem que entender na tua visão, como engenheiro, na hora de escolher uma construtora? Daí. A minha dica... Olha para ali, ó. A minha dica, então, para o corretor, enfim, para as imobiliárias, que de fato elas investiguem a vida da construtora. Eu entendo que esse é o papel do corretor também, porque se ele tem um cliente Justo. final lá, que está do outro lado esperando um bom imóvel, esperando uma boa oportunidade, é que a boa oportunidade às vezes ela vem fantasiada de um preço baixo. E a boa oportunidade não é necessariamente isso. A boa oportunidade é o melhor custo-benefício. É aquele produto que você entrega, que tu sabe que o teu cliente vai comprar, que ele vai valorizar, mas que ele vai receber. E não que ele vai ganhar uma valorização no papel que nunca vai acontecer na prática, porque esse empreendimento não vai ser entregue. Então, a minha dica hoje para o corretor e para os clientes também, para os clientes dos corretores que de fato investiguem a consultora. A gente faz questão que peça a nossa CND, das nossas empresas, a gente não tem nada a esconder. Consulte de fato, os permutantes, que a gente já fez mas negócio, com as certeza. obras Então, entregues. acho que a principal dica seria isso. Porque o bom negócio, ele vem fantasiado às vezes de um bom preço e não é só isso que importa, né? Cara, tá Bacana. bom o negócio. Agora é o seguinte, fala pra mim, Wilson, nós sabemos que vai ter, de repente, mais lançamentos aí, a gente até nem vai falar nisso. Eu gostaria que tu deixasse o recado do Wilson pro corretor. Fala pro corretor, primeiro, que está iniciando, qual o teu recado? Segundo, pro corretor que já está no mercado aqui, qual o recado que tu deixa? Qual é a tua visão para eles, né? Seja um momento bom, seja um momento de crise, qual é a visão do Wilson? Tu já não é um menino na corretagem, tu já é um cara que tem uma experiência. Dá o recado ali, manda Um recado para o corretor aí, vamos começar com o aprendizado, né? Não tem como fugir. Não existe uma forma de você crescer na sua corretagem, né? Crescer de uma forma madura na corretagem e você de alguma forma performar como corretor de imóveis nessa nossa profissão se você não estiver preparado e não buscar o preparo. Então esse negócio, eu sempre vejo, eu treinei mais de 70 corretores, Ney, ao longo desses 19 Fábrica de anos. corretor aqui. O pessoal me dizia lá, não, pô, tu é uma escola de corretor. Mas não é isso, é que eu sempre disse para eles, não dá para pular etapa, gente, não pode. Você tem que ter um colchão financeiro, tem que ter uma estrutura financeira que te dê um suporte para o corretor estar começando. Sim. E você tem que estudar. Me desculpe, se aquele curso lá, o Técnico de Transações Imobiliárias, o TTI, se o TTI é daquele jeito, né, não vou nem falar nem bem nem mal, mas se ele é daquele jeito que ele é, você deveria devorar aqueles livros, deveria saber de cor, porque isso é o mínimo, essa é a base. Falam mal, mas não estuda? Não estudo, eles falam Sim. mal Só que é faz muito o fácil. simulado Eles dizem pronto, que acabou. que é muito fácil, mas É. nem aquilo estudo. Eu fiz o TTI lá em 2006, não obstante, eu fiz a faculdade de negócios imobiliários também, que é o tecnólogo. Depois eu fiz o técnico de edificações também, porque apesar de não gostar de construir, eu entendo, né? Então eu posso assinar a planta até 80 metros quadrados. Então eu nunca parei de estudar. Então esse negócio de estudar é a base, não tem como. Se você quer ser um corretor de sucesso, você tem que estudar. Tem que aprender, não adianta, se for para pular etapas, aí vai para outra profissão, senão vai ser mais um que quando dá uma crise dessa, você volta a fazer o que você fazia antes, né? Não é para todo mundo sair da renda fixa e ir para renda variável, não é para todo mundo, então você tem que ter várias aptidões, né? Não esqueça que se você não for vendedor também não vai dar boa, tem que ter a aptidão da venda, né? Tem que perder a vergonha, mas tudo isso tu treina. Tudo isso tu treina, essas habilidades são treináveis, mas você tem que querer treinar. Né? Então o caráter, obviamente, é o mais difícil, né? Então esse aí você tem que ter, ou tu é sério ou tu não é sério, não tem meio sério. Né? E o corretor que já está mais tempo no mercado, eu digo, reinvente-se, porque o mercado ele está mudando, nunca vai mudar a forma da gente negociar e trazer para a mesa e fazer negócio olho no olho e o relacionamento. As pessoas querem se conectar com pessoas, né? Nunca foi tão importante isso, nunca o marketing de relacionamento Voltou foi tão a ser forte. importante. Voltou a ser agora. É. Né? Eu sou o cara conhecido por fazer muitos eventos, né? De ter várias ideias e fazer vários eventos, mas no final do dia
tudo faz parte do quê? A gente botar alguém na mesa e fazer um negócio acontecer. Olho no olho, né? Apertando as mãos, e é para isso que o mercado está voltado hoje. E você tem que desenvolver esse tipo de técnica. Então, reinvente-se. Se tu está dentro de uma imobiliária, de um grande grupo imobiliário, ou se você é um corretor autônomo, pouco importa. Você tem que ter essa vontade de fazer a conexão. É aquela velha história de tirar a bunda da cadeira, visitar teu cliente e fazer o que tem que ser feito todo dia, no maior espaço de tempo possível, né? Com certeza. Isso aí é uma coisa que o pessoal da M7 também faz muito, né, Rogério? Sim. A gente trabalha demais e nós vemos que os nossos corretores que mais performam, a gente tem aí uma meia dúzia de corretores que vendem de forma recorrente M7. Sim. São os caras que dormem mais tarde, acordam mais cedo, eles estão com toda a nossa pauta na cabeça, eles sabem o nosso produto, eles estão ligados quando entram, pô, eu sei que entrou aquele produto, eles compram os carros que entram da gente, né? Compram parcelado ainda da gente. Então, o corretor que se conecta à construtora, ele tem acesso a informações e a velocidade, o jeitinho, ele pega o jeitinho. Sim. Então, se conecte a meia dúzia de construtoras sérias e trabalhe com essas. Não precisa trabalhar com as 300 que tem no mercado. Se conecte com poucas e boas. Ontem no evento, né? Antes de falar do evento, eu vou só pegar um texto que tu, Júnior, trouxe, de acordar cedo e dormir tarde e tal. E, de fato, né, o Júnior até falou assim, a gente é bem workaholic, né? Então, a gente tá direto trabalhando e sempre em função. Então, assim, só para o pessoal entender qual que é a nossa jornada, né? Nossa jornada de que a gente fica de perna pro ar é assim, ó. De segunda a quarta eu em Indaial. Eu também. Aí venho para Porto Belo, saio de lá às 9 da noite, para chegar aqui 9, dentre às vezes 10, chego aqui 11h30, meia-noite, para acordar às 6 e pouquinho, tá às 7 horas na obra. Aí trabalhar de manhã na terraplanagem, de tarde na M7, reunião até 7, 8 horas da noite. Às vezes um evento como aquele que você foi, aí vai até às 11 da noite. Daí no outro dia, né, na outra manhã, a manhã toda, sábado também. Aí domingo, às vezes quando eu vou para Indaial de volta, que eu fico aqui de quinta a domingo, 11 horas, a gente almoça e tal, 2 da tarde, às vezes vai conhecer uma obra, vai visitar, né, enfim, novos projetos, vai à noite para Indaial. Ou segunda-feira, sai daqui às 5 da manhã. Então, esse é semanalmente. É eu, o Júnior, o Fabrício. Então, pensa assim, qual é a nossa intenção de fazer todo esse esforço se não for para construir uma história sólida e de confiança aqui. Não faz nem sentido... Não tem boleto que resiste às nossas horas de trabalho. Não faz nem sentido fazer tudo isso se de fato não fosse para uma coisa assim coesa, se não fosse para construir de fato uma história bonita aqui na cidade, né? Então, isso é um pouco da nossa jornada praticamente, né, diária aí, né? Tu falou uma outra coisa que eu queria... Tua última frase, tu lembra qual que foi? Com relação a tirar, né, a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira, é o TBCN. Tira a bunda da cadeira, negão, e vai trabalhar. Vai fazer o que tem que ser feito, oferece, e aquela conexão que os corretores têm que ter com a construtora. Né? A gente tem alguns consultores. Isso que eu ia falar, exatamente. O que aconteceu no evento ontem, né? Ontem, assim, só reforçando, aquilo que a gente já faz, né, de forma velada, e no final, às vezes, vem uma luz e traz para a mesa. Não existe, eu desconheço quem vende melhor do que quem compra aquela ideia. Sim. Então, o corretor que vier até nós, que sentar na mesa com a gente, eu não vou dizer que são todos, porque tem tanta oportunidade que às vezes está tudo certo, né? Tá tudo bem. O corretor não conectar conosco não quer dizer que ele é um mau corretor. Sim. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Às vezes não dá certo, às vezes não dá certo a negociação, o perfil, o produto, enfim. Mas quem sentar na mesa conosco vai ter a nossa entrega. De fato, isso é fato. Beleza. E aquele cara que a gente vai fazer de tudo para o nosso cliente e ao corretor comprar o nosso produto. A hora que ele comprar a nossa ideia, que ele entender como a gente trabalha, cara, tu vai vender. É impossível não vender. Porque você vai nos conhecer, você vai ver que a gente tá falando aqui é só a ponta do iceberg, o que a gente faz, que tá no bastidor, é muito mais coisa. Os nossos clientes às vezes falam assim para nós, pô, como é que vocês aguentam? Que vai dormir 2, 3 da manhã e 7 horas tá não sei onde. Depois que os corretores vê o que nós somos, não tem como ele desver. Não tem jeito. Então, como é que o corretor faz para ver como é que vocês trabalham? Qual Pessoal, é a rede social de nós vocês? temos a IM7 Empreendimentos nas redes sociais, o site IM7 Empreendimentos, a Joyce, a nossa gerente comercial atualmente aqui no Litoral, o Evandro atualmente é o nosso gerente comercial lá no Médio Vale, estão performando muito bem, nós fizemos questão de ir visitar a sua imobiliária, levar um bolo, eu estou aqui, como o Rogério falou, semanalmente aqui no Litoral, nós temos um escritório de obra aqui, o nosso escritório, a nossa sede é lá em Indaial, mas nós temos um escritório, até por necessidade, né? A gente tem um escritório de obra aqui, que é um escritório que é para atender fornecedor
fornecedor, parceiros, dá para a gente atender onde fica a maquete, inclusive, nossa área de lazer está ficando pronta, né, nos próximos meses, onde a gente faz um happy hour semanal ali para alguns corretores que querem nos conhecer também, vai lá, conhece a maquete, come uma carninha, que inclusive os sócios que assam, a gente faz questão de assar carne para os nossos corretores, pela nossa entrega também, né, para eles, e vai conhecer um pouquinho mais da M7 e tenha certeza que você vai estar se conectando com uma empresa séria, que traz sempre para os teus negócios a solidez e a confiança. Obrigado, Ney. Palavras finais, meu amigo. Finais. Esse é um engenheiro que fala pra caramba. Ele fala mais que tu que é vendedor, hein, cara? Verdade, isso, tá vendo que não perde venda. Porra. De fato, agradecer de novo, né? Irmão, porque abrir uma oportunidade para uma construtora como a nossa, que está com a primeira obra aqui, mas acreditando em nós, porque você nos trazer aqui não é só dar o espaço, é acreditar. Sim. Eu entendo como um voto de confiança, né, do Ney, pessoa física, da Ciesc, né? E do grupo vocês também apostaram na gente. E do grupo que né? você representa, né? Então aqui, de fato, é um privilégio para nós. No universo de tantas consultoras que tem, a gente está aqui, né? Participamos da CIP também, é legal. A gente participou da CIP também e sempre buscando contribuir, né? Tantos projetos como vem acontecendo. Então, queria agradecer. Queria Tamo dizer, junto. como o Júnior falou, estamos de portas abertas para que você venha conhecer a nós também. Porque a gente vai casar com quem quer casar conosco, né? Essa é a frase do que o Júnior fala. Então você vem, nos conhece e de fato você vai poder entender um pouco mais do nosso universo e daquilo que a gente pode entregar para você. Tá bom? Então fica o convite aqui. Show de bola! Pessoal, eu queria dizer para você que quer casar com a gente, casar com a Ciesc, vamos falar de casamento. Você que é corretor que ainda não faz parte da Ciesc, entre em contato conosco. aciesc.com.br ou aciesc_oficial. A gente tá no TikTok, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram. Duvido que tu conseguir seguir a gente em tudo quanto é lugar. Mas vai lá, segue a gente, curte, compartilha, comenta, faz teu comentário. É importante para nós. E principalmente, se associe. É importante que você comece a entender que o que a gente busca é representatividade. Ok? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês pelo momento, tá? Gravamos aqui direto dos estúdios do Visor Notícias, um grande parceiro nosso. Recebemos hoje Wilson e Rogério, que são parceiros nossos, e tenho certeza que vocês vão ficar de olho, porque o próximo episódio também vai ser bom. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Wilson. Grande abraço. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima.